Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Desculpa pela demora para gravar mais esse vídeo, realmente foi correria aí nos últimos meses, mas é isso. Vamos fazer mais um vídeo aí agora com mais conteúdo pra gente, que é o que importa, né? Bom pessoal, esse vídeo, todo vídeo é importante, né? Mas esse é o mais importante na sequência do que a gente já fez até agora. A gente vai estar falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em hebraico, Sitra Achra, que significa o outro lado, ou o lado oposto. Aí eu vou retomar um pouco o que a gente veio falando até hoje, né, nos outros vídeos, e chegando nesse assunto da Sitra Achra, do outro lado, né. Bom, no Gênesis é falado, né, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, ao qual Adão e Eva não deveriam comer dos frutos, né. Até então eles só comiam dos frutos da árvore da vida. No entendimento da Kabbalah, que é o que a gente veio falando até agora, sobre a árvore da vida, que são aquelas sefirot, né, as 10 sefirot. A palavra sefirot vem, inclusive, ela tem a mesma raiz da palavra cifra, e também em hebraico tem sefer, que é livro, né, ou a escrita, né, conhecida como sefer. Safar seria número. Então, voltando no que a gente veio falando até hoje, quando Deus era aquela pura doação, a gente pode chamar de Deus, campo quântico, a forma que você se sentir melhor. A gente vai abordar nos próximos episódios também, vamos falar bastante sobre a questão da ciência quântica, né? E aí, a gente falou que no início, Deus, esse campo quântico, ele está completo. E ele é pura doação e ele é infinito. Ou seja, é um ser cuja consciência é pura expansão, ela não conhece ainda a recepção, ainda, né? Mas ela conhece tudo. Só que ela não tem como experienciar a recepção. Por quê? Ela já é, por exemplo, eu estou com sede, eu quero beber água. Eu sou esse copo, eu sou a água. E aí quando eu vou beber eu não experiencio nada, né? Eu sou a sede, eu também sou a saciedade, sou tudo. Então, sendo tudo, essa consciência, ela teve essa vontade de experienciar, né? E aí, na hora que ela tem essa vontade de experienciar, se cria aquela primeira esfera que a gente chama de Keter, né? Que seria aquela primeira esfera equilibrada, né? Que a gente falou da árvore da vida. Ou seja, Deus é pura doação, mas quando ele quer experienciar essa recepção, se cria essa árvore da vida. E aí, por meio dessa árvore da vida, quando ele quer receber, essa primeira esfera ainda é muito equilibrada. Mas com isso também se cria o desequilíbrio. Ou seja, no momento em que Deus tem a vontade, ou essa consciência infinita, né, a mente infinita, se a gente for falar que o universo é mental, o universo é uma mente infinita, seria a mente de Deus. E essa mente é uma infinitamente vivente. Ou seja, essa mente, atrelando ao que a gente vem falando, né, juntando com o conhecimento que a gente vem falando, essa mente, ela é esse todo que está completo, mas ele não consegue experienciar. Por ser tudo, ela é autocompletante, então ela não tem os sentidos, né, ela teria que se limitar para poder experienciar, e é exatamente o que ela faz. Então, essa mente infinita, ela se limita, e na hora que ela se limita, ela cria essa possibilidade da dualidade. Até no mito da árvore da vida é contado isso em algumas tradições, né? Que no início houve uma primeira criação aonde, né, quando Deus era puro dar, ele quis receber. Quando ele quis receber, se criou essa primeira esfera, aonde Keter seria a coroa, Hokmah, sabedoria, Binah, o entendimento, Hesed, a misericórdia, né, que também tem a ver com amor, alguns chamam de amor, e Gevurah, né? Gevurah que a gente atrela à esfera de Marte. Gevurah também é chamada Din, né, em hebraico, que acho que, se não me engano, é Dalet Nun, né, Din, DN, ou DIN, agora eu não tenho certeza, mas vou colocar aqui no gráfico depois. Em Din, o que acontece? Diz que na primeira criação, quando Deus é pura expansão, pura doação, ele vai doando essa energia, né, aquele que a gente chama de Shekinah também, né? Shekhinah, que seria aquela energia divina, né? Insuflando essa energia, ou seja, cada esfera vai recebendo essa energia do infinito e vai repassando, né? Então,
Ao repassar essas energias, a justiça, né, ela foi muito severa, porque também é chamado o pilar da severidade, né? A gente conhece na árvore da vida como o pilar do equilíbrio, o pilar da suavidade e o pilar da severidade, né? E nessa primeira criação, ao invés de Gevurah, que é a justiça ou a severidade, ela receber essa energia e continuar repassando, não, ela teve essa vontade de receber para ela, receber egoisticamente. Justamente porque a justiça, né, se for severa, todo mundo vai sofrer, né? Inclusive tem até um entendimento em Yorubá que fala isso, né? Que não se pede justiça a Xangô, né? Por exemplo, que como Deus da justiça, ele vai ser severo, né? Ninguém pede justiça, porque todo mundo comete atos que não seriam 100% justos, né? Então, assim, nessa primeira criação, quando essa vontade de receber se criou na esfera da justiça, na esfera da severidade, ou seja, foi severa demais, ela não esteve equilibrada com o seu oposto aqui, né? Com Hesed, que seria a esfera de Júpiter, né? E aí, quando ela não se equilibra, né? Ou seja, a severidade, a justiça sendo temperada pela misericórdia, pelo amor, né? Ou seja, Marte sendo temperado por Júpiter, o rei guerreiro no carro de batalha sendo temperado pelo rei bondoso no seu domínio, né? No seu reinado, que é um dos arquétipos atrelados. E aí, quando isso acontece, essa esfera da justiça, Jin, ela começa a inchar com aquela energia, até que ela explode em milhões de cascas quebradas, né? Essas cascas são chamadas Klipot ou Kelipot, né? Que são as cascas quebradas. E aí essas cascas quebradas, elas descem para um abismo, né? Elas caem para um abismo. E aí, depois é criada esse entendimento, se eu não me engano, ele veio do Isaac Luria. Posso estar enganado, mas quem depois desenvolveu muito melhor esses entendimentos e até criou os nomes dessa árvore do conhecimento foi o pessoal da Golden Dawn, né? Então aqui, depois disso, houve a segunda criação, ou também conhecido como Zinzum, né? Que é a contração, né? Essa segunda contração na vontade de Deus de receber e de experienciar, ela se concretizou, ou seja, aquela emanação de energia foi insuflada e aí ela desceu a árvore criando, né? Keter, Hokmah, Bina, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malkut, né? Ou seja, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua e Terra, né? Então a gente está aqui na Terra, no fim da árvore da vida, né? Vamos dizer. E aí, o que seria Deus aqui na árvore da vida, representado por Keter, né? A parte mais próxima, né? do infinito, lá de Ein Sof Hour, né? Da pura vontade de doar, seria Keter aqui. Só que daquela vez que houve aquele despedaçar dos vasos, que também é conhecido como Shevirah em hebraico, aquelas cascas quebradas caíram e criaram uma árvore que é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, como existe aqui Keter aqui em cima, ao mesmo tempo existe toda uma árvore abaixo da nossa terra, né? Abaixo de Malchut, né? Que significa reinado em hebraico. Então, abaixo de Malchut, a gente tem exatamente o que seria a nossa árvore da vida invertida de forma oposta. Então, o que a gente tem de Malkut seria também Malkut, mas ela teria uma parte mais, vamos dizer, desequilibrada, né, ou negativa. E aí teria também um duplo de Yesod, teria também um duplo de Tiferet, teria um duplo de Netzach, Hod, todas elas, né, até chegar ao que seria o Keter da árvore da vida na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí também, como na árvore da vida cada esfera tem um nome atrelado a ela, um nome divino, nessa teriam nomes atrelados a potestades caídas, né? Ou seja, o que seria, por exemplo, a parte negativa de Malkut seria Lilith, né? E aí o que seria, por exemplo, Tiferet, né? Ou seja, o oposto do que seria o nosso, no caso, Cristo ou o Filho, né?
que seria exatamente a esfera central do Sol, ou seja, o Sol invertido, né? Que aí muitos chamam de Sol negro, enfim, seria Taigirion, né? E aí o que você teria como Keter, que seria exatamente o oposto de Deus, né? Vamos dizer, Deus é a unidade. Esse ser ele seria justamente a dualidade, que aí também é conhecido como Talmiel, que significa gêmeos de Deus, né? E aí ele também é conhecido como a serpente de duas cabeças. E aí o que acontece, galera? Essa serpente de duas cabeças, ela quer ser Deus, né? Só que ela quer ser Deus de uma forma com a vontade de receber egoísta, né? Ou seja, com eu, né? Eu quero ser Deus, eu mereço, eu sou poderoso. E aí ele tem essa vontade de receber, só que ele foi criado também por Deus. Ou seja, a gente não pode achar que existe um oposto de Deus que é exatamente que consegue ser tão infinito para ser exatamente o oposto de Deus. E é isso que é bonito nessa filosofia da Kabbalah, que ela explica justamente isso. Esse oposto de Deus essa vontade de receber egoísta levada às últimas consequências, ele é justamente o ego mais egoísta que a gente possa falar, né? Ou seja, a vontade de receber levada às últimas consequências, que aqui no nosso conhecimento ocidental, né, cristão, ele é muito chamado de diabo, ou satã, ou o inimigo. Só que ele foi criado justamente na hora que Deus quis receber. Ou seja, na hora que Deus, né, eu brinco também muito com essa parábola, né? Imagina um menino lá jogando videogame, menino, né, tipo, pré-adolescente assim, entediado, né? Ele vai beber a água, não sente nada. Ele vai ligar o videogame e ele já é o videogame, né? Tipo um super poderoso, assim, vamos dizer, né? De filme. E aí na hora que ele quer experienciar, né? Vem essa mensagem e fala assim pra ele, ó, você quer experienciar? Mas você vai ter tudo de ruim, né? Você vai ter sangue, você vai ter morte, você vai ter, né, tudo que possa acontecer, né, de pior. Que é justamente essa criação da dualidade, a criação desse ego. E aí, mas Deus é justamente esse ser que vira e fala, essa consciência infinita, né, que vira e fala, eu quero, eu vou pagar o preço, né? Sim, eu quero fazer isso, eu quero experienciar. E aí, na hora que ele fala, eu quero experienciar, ele cria justamente essa dualidade. E cria essa árvore invertida, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque senão a gente não estaria acreditando na infinitude de Deus. Se Deus é infinito, se essa energia, se esse campo quântico, né, é infinito, ele não pode ser limitado, ele não pode ser ameaçado por um oposto, né? Esse oposto, ele não consegue chegar na pureza que é, aí no entendimento do Baal HaSulam e por consequência o nosso entendimento, que é a pura doação. Ou seja, essa chave da doação, ela é também uma forma da gente pesquisar, experienciar para ver se esse ser ele é espiritualmente avançado ou não. Porque quando ele tem a vontade de receber para si, ele ainda está nessa dualidade, ou seja, ele ainda está nessa árvore clifótica, né? Essa árvore, porque não é um movimento linear, né? Eu não estou aqui em Malkuth e vou subindo até Keter, não. Eu posso estar em qualquer esfera, mas a qualquer momento que eu tenho algum desequilíbrio, eu estou nessa esfera invertida. Estou aqui e lá, entendeu? Ele vai invertendo. E aí o que acontece? Quando Talmiel, essa serpente de duas cabeças, que é a pura vontade de receber egoísta, ela quer ser Deus, aí ela começa a subir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela sobe toda a árvore do conhecimento do mal, ou seja, ela domina, a dualidade domina toda essa árvore, chega em Malkuth. Chega em Malkuth, ela passa de Malkuth, ou seja, a dualidade reina aqui nesse mundo também. Ela passa de Malkuth, passa da lua, né, que é Yesod, né, o dragão de duas cabeças, né, o dragão da dualidade, passa da lua. Só que quando ele chega no sol, o que acontece? O sol é justamente o Cristo, né, porque todo Deus que morre e ressuscita é um Deus solar. Porque justamente essa morte simboliza a morte da dualidade, como a gente vai ver. Porque quando essa serpente ela chega e ela quer passar do sol para chegar lá em cima em Keter, né, e ser Deus, né, vamos dizer, o Sol, o ser crístico, Tiferet, né, que é a esfera de Tiferet, a esfera central, número 6, né, que aí tem a ver com o número 6 também, vira e fala para Talmiel, né,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, né, que é Hokmah, ninguém vai ao Pai, que é Hokmah e Keter, né, senão por mim, ou seja, senão por esse caminho que passa por Tiferet, que passa pela unidade. Então o que acontece? O dragão de sabedoria, que é Ofiúcio, ou Cristo, né, Quetzalcoatl, que tem a ver também, que é o conhecimento, ou seja, aquele que experienciou tudo, mas ele não desejou receber egoisticamente. Ele entendeu e ele se tornou o ser que recebe para continuar doando, né? Esse ser, ele fala para a dualidade, para o ser egoístico, né? No caso Tamiel, que chega querendo substituir Deus, ele fala assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele corta uma das cabeças da serpente, né? O dragão da dualidade é cortada uma das cabeças, ele se torna apenas o dragão de uma cabeça, ou seja, a serpente de sabedoria, do conhecimento, que tem a ver justamente com a morte, a ressurreição. O Cristo, ele é aquele que depura, né, de dentro dessas 12 possibilidades, que aí tem a ver com o 12, né, o 13, a unidade, né, ou seja, ele corta a dualidade para se tornar novamente um com o Pai, ou seja, ele pode escolher cada uma das 12 energias e trabalhar com elas para ser a 13ª, né, que é o aqui e agora, e justamente usar toda essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que é essa dualidade, para poder criar novas possibilidades de doação, né, de receber para continuar doando, né, que é esse que é o intuito de Deus para nós, né. Então, resumindo a questão da Sitra Achra, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois com esse olhar de vontade de receber egoística, vontade de doar, a gente pode olhar de novo o Gênesis, né, a parte de Adão e Eva, tudo, e entender, ter um novo entendimento sobre essa questão do egoísmo, sobre essa questão da árvore do conhecimento. O que é comer da árvore do conhecimento? Né? É estar encarnado aqui e passar por tudo aquilo que, por exemplo, a igreja pode chamar de pecado, ou coisas que a gente chama de dualidade, ou de bom e de mal, mas entender que na verdade não existe o bom e mal, que na verdade Deus, ele é pura doação e ele é tudo. Ou seja, ele é esse universo completo, né? E ele mesmo quis experienciar, ele quis criar tudo isso, né? Porque não existe dualidade em Deus. Deus, ele é a unidade. Então, para chegar na unidade, a gente tem que trabalhar justamente a doação. Só que, naturalmente, foi criado esse instrumento de sobrevivência chamado ego. Porque, por exemplo, imagina a criancinha lá de 3 anos de idade, chegando perto de um ferro em brasa. Não adianta você chegar e falar, ó, esse ferro está a 3.000 graus Celsius, e se você encostar vai ter uma queimadura gravíssima. A criança já queimou o dedo, né? Já está lá chamando a ambulância. O que a gente tem que fazer? Tirar a mão da criança ali na hora, né? A criança vai reclamar, mas ela não entende esse perigo, né? Depois, quando ela estiver mais velha, vai até se interessar, vai olhar com a câmera de imagem térmica, né? Vai curtir, mas assim, ela ainda não tem esse entendimento. Então, da mesma forma, Deus colocou na gente essa ferramenta chamada ego para a gente poder evoluir, ou seja, quando a gente é pequeno, a gente, tô com fome, tô com sede, quero comer, quero, né, beber alguma coisa, quero para mim esse brinquedo, tal, a gente vai se desenvolvendo. Só que chega numa idade que a gente tem que fazer uma escolha racional e consciente, que é justamente entender que essa espiritualidade, ela é pura doação. Então não adianta eu ficar protegido e alimentado enquanto tem gente na rua passando fome. Não adianta a gente ficar dentro das nossas casas seguro enquanto tem gente que não tem nem casa para viver. Essa que é a mensagem que, por exemplo, o Cristo deixou quando ele fala, né? O maior tem que servir o menor, né? Quando você ajudar qualquer um que estiver na rua, qualquer um que estiver com fome, é a mim que você está ajudando. O que ele está falando? A esfera de Tiferet, que é a unidade, ela se conecta com todos os seres, né? E isso depois na física quântica a gente vai ver com relação ao campo quântico, que aí tem a ver com mentalismo, tem a ver justamente com essa consciência. E no próximo episódio vamos falar de Mi Baraele, que aí ele resume, ele conclui todo esse entendimento que a gente tem trabalhado com relação à vontade de doar, a vontade de experienciar, né, que fez com que tudo isso fosse criado, porque senão não teria por que o universo ter sido criado, né? Poderia ter continuado lá, mas sem experienciar, né? Vou beber água, vou beber uma bebida gostosa, uma comida boa, mas eu não estou experienciando nada. Então, para poder experienciar isso, teve que se criar a dualidade, teve que se criar tal miel, né?
E até uma coisa legal, por exemplo, nos livros Bhagavad Gita, né, nos livros hindus, a única diferença entre o Asura, né, que seria o demônio deles, e o Deva, que seria o Deus, você pode ver que é a questão do egoísmo. Por quê? O Asura, ele está sempre querendo roubar a mulher, por exemplo, do Krishna ou de qualquer herói. Ele quer roubar a esposa e levar para ele. Ele quer roubar, ele come tudo que tem na cidade, destrói a cidade para ele. E já o Deva, por exemplo, Shiva, muitas vezes ele pode ter uma aparência que não é agradável, com pele de cobra e tigre, né, para cobrir. E, por exemplo, cinza de eremitério, né, que ele vive no eremitério, não tem pai, não tem mãe, não tem família, porque isso é um símbolo justamente da unidade. Que o vazio ele tem a ver com essa questão da unidade, né? Ele é a representação de quando Deus, né, ou essa consciência, ela está com tudo resolvido. E aí é o vazio, né? Porque quando você está conectado com tudo, acaba que tudo fica meio que resolvido. Então isso também é uma mensagem que é o grande segredo a gente aproveitar o aqui e agora, entendeu? Deus ele quer que a gente aproveite e crie uma vida nova aqui e agora. Não tem esse negócio de a gente ficar esperando a salvação lá na frente, entendeu? A gente tem que ficar conectado, né, nessa vontade de receber para doar, e essa doação acaba sendo também a nossa criatividade, né? O que Deus mais quer, eu brinco que é tipo, a vida aqui é um Netflix de Deus, né? O que ele mais quer é ficar vendo essa trama que acontece no nosso dia a dia, porque isso é a criatividade infinita de Deus acontecendo a cada momento. Bom, pessoal, podia ficar horas aqui. A gente vai gravar em breve logo o nosso próximo episódio, falando de Mi Baraelê. E podem entrar em contato conosco com qualquer dúvida, se quiserem trocar ideia. Está sendo muito bom todo o feedback de vocês e toda a participação da galera. E é isso, a gente fica muito feliz. E isso dá ânimo também para a gente continuar fazendo novos vídeos. Beleza, galera? Tudo de bom. Tamo junto. Tchau.